Gente, eu coloquei para gravar aqui, então. Boa noite para vocês. Deu tudo certo na entrega dos trabalhos? Deu tudo certinho. Então tá joia. Gente, então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai finalizar a primeira parte sobre a motivação humana. Iremos finalizá-la, falaremos sobre liderança, mas vocês vão perceber que motivação é uma base na área da psicologia organizacional, no meio organizacional, em organizações e comportamento, em todas as esferas de atuação do psicólogo que atua no meio organizacional. Então, este é um assunto que a gente sempre vai fazer referência, que iremos associá-lo a outras dimensões na área organizacional, e por várias vezes nós faremos referência à motivação, porque de fato motivação humana merece toda atenção, é um assunto super importante que proporciona um entendimento muito significativo em relação à motivação, a engajamento no meio organizacional. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, então. Meu arquivo, ele deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver se agora vai. Apareceu para vocês? Para mim não apareceu, não. Não. Ele tá dando um erro aqui. Gravou tudo, gente? Espera aí que vai. Agora apareceu? Apareceu. Então tá bom. Então, gente, na aula anterior, nós chegamos a falar sobre o modelo contingencial de motivação de Vroom. Espera aí que eu vou ter que interromper e compartilhar de novo, porque não está passando. Aí, agora sim. Nós fizemos analogia, um comparativo entre a teoria da hierarquia das necessidades, segundo Maslow, com a teoria de 2 fatores de Herzberg, e chegamos a introduzir, a falar um pouco sobre o modelo contingencial de motivação de Vroom. A teoria de Vroom, ela é voltada para a motivação no que se refere à produção. Então, ela se restringe exclusivamente à motivação para produzir. Então, vocês já devem ter percebido, né, que a gente tem várias teorias sobre a motivação, e nós estamos aqui estudando as teorias
principais que são aplicáveis ao meio organizacional. Então, temos a primeira teoria que foi estudada, que é a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, a teoria dos 2 fatores de Herzberg, e agora estamos estudando o modelo contingencial de motivação de Vroom. Aí, esse modelo, ele é um modelo mais restrito, porque ele se restringe exclusivamente à motivação para produzir. Vroom estudou sobre o que motiva o profissional, o colaborador a produzir. E apesar de ter essa restrição à motivação para produzir, ele rejeita noções preconcebidas e reconhece diferenças individuais. Ou seja, a mesma motivação para produzir de uma pessoa não é a motivação de outra. Há um reconhecimento das diferenças individuais. Cada pessoa tem a sua motivação para produzir. E de acordo com Vroom, existem 3 fatores que determinam no indivíduo, na pessoa, essa motivação para produzir. E quais são esses 3 fatores? O primeiro deles, os objetivos individuais, ou seja, a força do desejo de atingir objetivos. Cada pessoa tem o seu objetivo individual, e esse objetivo individual, ele é movido por uma força de desejo para alcançar, para que esse objetivo ele seja alcançado. Isso varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que possuem objetivos individuais em primeiro plano, que estão relacionados com a sua vida pessoal, outras possuem objetivos individuais que estão relacionados diretamente com a carreira profissional, com a satisfação profissional. Então, cada um tem o seu objetivo individual. É por isso que Vroom, embora tenha dedicado essa teoria à motivação para produzir, ainda assim ele reconhece as diferenças individuais. Cada pessoa possui um objetivo diferente. O segundo ponto é que a relação que o indivíduo percebe entre produtividade e alcance de seus objetivos individuais. É quando a pessoa percebe que para ela alcançar os seus objetivos individuais, ela precisa produzir, fazer algo. E o terceiro ponto é a capacidade de um indivíduo influenciar seu próprio nível de produtividade à medida que ele acredita poder influenciá-lo. Então, nós temos aí esses 3 pontos que geram uma combinação de fatores. A pessoa ela possui um objetivo individual, que é próprio dela, é algo muito pessoal. Para que ela alcance esse objetivo individual, ela percebe que ela precisa fazer algo, então ela percebe essa relação entre a produtividade dela, aquilo que ela faz, a fim de alcançar esse objetivo individual, e também tem a capacidade de influenciar o seu nível de produtividade, a fim de alcançar esse objetivo mais rapidamente ou de forma mais efetiva, assertiva. E nesse caso, a pessoa percebe que ela tem capacidade para influenciar o seu próprio nível de produtividade. Então, vamos pensar em alguns exemplos, em alguns contextos. Suponhamos que uma pessoa tem um objetivo individual, que é fazer uma aquisição, comprar uma casa, um imóvel. Esse é um objetivo individual em primeiro plano. Então, ela tem essa força de desejo que é adquirir esse imóvel.
ela percebe que para ela alcançar este imóvel, ela deve produzir, trabalhar, ter uma fonte de renda para adquirir o imóvel. E relacionando com este terceiro ponto, seria que ela também percebe que ela é capaz de influenciar a sua própria produtividade à medida que ela acredita poder influenciá-lo. De que forma? Ela pode produzir mais se ela tiver esse retorno financeiro, e isso pode ser viável para que ela consiga fazer essa aquisição mais rapidamente, ou ser mais produtiva, ter um bom desempenho no trabalho, a fim de ser reconhecida e ser promovida, o que vai facilitar a aquisição desse imóvel. Então, aqui, um contexto relacionado a um objetivo individual, é um objetivo pessoal. E outros objetivos que a gente pode dar aqui como exemplo, podem ser relacionados à qualidade de vida, não necessariamente adquirir algo, mas poder fazer alguma coisa que dê a ela mais qualidade de vida. E, como eu disse, o objetivo ele varia de pessoa para pessoa. Existem situações em que estes objetivos individuais que estão em primeiro plano podem ser relacionados à própria carreira. O objetivo individual, pessoal, que tem essa força de desejo para atuar na área da sua formação, para fazer aquilo que se ama fazer, que se gosta de fazer. E aí a pessoa ela percebe essa relação entre a sua produtividade e o alcance dos seus objetivos individuais, no sentido em que ela se dedica à carreira dela e por isso ela é reconhecida naquele cargo, ela alcança esse objetivo no próprio trabalho, que está relacionado à sua carreira. Então, a gente tem aí uma variedade de objetivos que, inclusive, variam de pessoa para pessoa, e essa teoria, ela enfatiza que os objetivos individuais possuem uma relação com a produtividade. E de acordo ainda com Vroom, a pessoa ela pode desejar aumentar a produtividade dela quando 3 condições se apresentam. Quais são essas condições? Primeira, conforme a gente disse, os objetivos individuais do indivíduo. Isso pode variar. Dinheiro, segurança no cargo, aceitação, trabalho interessante. A relação percebida entre satisfação dos objetivos e alta produtividade. Quando a pessoa percebe que ela alcança os seus objetivos pessoais quando ela tem essa boa produtividade. E o terceiro ponto, a percepção da sua capacidade de influenciar sua produtividade. Se obterá ou não resultados pessoais com a produtividade. Então, nós temos aqui essas 3 condições. Um objetivo individual associado com essa relação percebida entre satisfação de objetivos e alta produtividade, e a percepção que a pessoa tem da sua capacidade de influenciar a própria produtividade. E aí a gente tem que fazer algumas reflexões e algumas análises dentro dessa teoria, tá, gente? Quando nós falamos aqui sobre produtividade, essa produtividade ela está muito relacionada com o desempenho. Então, o desempenho, essa
produtividade, ela não se resume ao simples fato de se fazer muito, de assumir uma carga excessiva de trabalho. Mas quando a gente fala de desempenho, o desempenho ele está relacionado a uma série de fatores. A qualidade do trabalho, a assertividade desse trabalho, a coerência, a eficácia, a eficiência, e não somente essa questão de volume, de quantidade. Existem outras variáveis qualitativas que estão aí dentro desse conceito de desempenho. E por que eu estou trazendo isso para vocês? A produtividade no trabalho, conforme eu disse, ela precisa ser considerada nesse sentido de desempenho. Porque se a gente fala de produtividade só no sentido quantitativo, é algo que merece uma grande atenção. Essa produtividade apenas quantitativa, ela pode revelar um excesso de trabalho, uma pressão de trabalho muito grande. E isso, gente, é um risco. Pode fazer mal para o trabalhador, pode gerar, inclusive, adoecimento. Dessa forma, essa produtividade que a gente está citando aqui é a produtividade relacionada ao desempenho, que envolve variáveis quantitativas dentro dos níveis esperados de desempenho, mas também de qualidade. Então, essa relação percebida entre satisfação dos objetivos e o bom desempenho. E de acordo com essa teoria, a gente pode fazer também uma associação à rotina organizacional, às possibilidades organizacionais. No sentido que a organização, ela deve proporcionar à pessoa, ao seu colaborador, essas oportunidades de crescimento, reconhecê-lo de acordo com aquilo que o profissional faz, abrir este caminho para que o colaborador, o profissional, ele possa alcançar os seus objetivos com e através da organização. Sejam aqueles objetivos que estão relacionados com o seu cargo, a sua carreira, mas também com aqueles objetivos pessoais, de se alcançar coisas pessoais através do seu trabalho. Então, a organização, ela deve abrir este caminho, oferecer essas oportunidades ao colaborador. E nós, psicólogos, atuantes no meio organizacional, precisamos estar muito atentos para que essa alta produtividade, que é tão falada nas organizações, ela tenha sentido de desempenho e não de excesso de trabalho. Se o trabalho ele é excessivo, se a sua carga é além da carga horária permitida para o trabalho, para aqueles padrões aceitáveis de volume de trabalho, se é um trabalho excessivo, então a gente não está falando de produtividade, né? Estamos falando de um risco que pode prejudicar até mesmo a saúde do trabalhador. Então, nós, psicólogos organizacionais, devemos focar, sim, nessa questão de desempenho, porque o desempenho ele envolve todas essas variáveis quantitativas, qualitativas, ele
abre um leque de possibilidades para o colaborador, para ele colocar as suas competências em prática. E a gente não deve reforçar um excesso de produtividade no sentido de adoecer o profissional. Temos que estar atentos para isso e intervir nesse sentido. Eu tenho visto muitas matérias durante a pandemia, muitos artigos falando sobre burnout, adoecimento no trabalho, gerado por essa carga excessiva. Muitas pessoas foram deslocadas para o home office, estão trabalhando de casa nesse momento de pandemia e sentem-se na obrigação, na exigência de serem muito produtivas. E por isso acabam fazendo jornadas de trabalho excessivas, ficam horas e horas na frente de um computador sem levantar, sem fazer uma pausa, sem tomar um café. Eu estava conversando com um colega de profissão por esses dias, ele me contou que emagreceu na pandemia. Aí eu falei, você fez dieta? Ele, não, é porque eu fico horas na frente do computador, eu moro sozinho e esqueço de pedir almoço. Fico só trabalhando. Envolve uma questão de autorresponsabilidade? Sim, envolve. Mas a organização, ela precisa estar atenta a isso, reunir os seus colaboradores para falar a respeito, pedir que eles respeitem as pausas para descanso, propagar boas práticas para que o mesmo mantenha a ergonomia, uma postura corporal adequada durante o horário de trabalho, para que ele faça as pausas, possa, por vezes, levantar, dar uma volta dentro da sua casa, para não ficar ali o tempo todo sentado sem esses momentos de pausa. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, gente. Vocês têm acompanhado alguma situação, assim, durante a pandemia, de excesso de trabalho, pessoas comentando que têm trabalhado muito mais? E como que foi isso, assim? As pessoas que vocês têm conversado, têm se queixado? Então, Ju, as pessoas que mais estão reclamando, assim, pelo menos comigo, são os professores. Eles estão dizendo que parece mais trabalhoso trabalhar em casa do que na escola em si. Estão achando muito mais difícil. E mais parece ser mais coisa, sabe? Parece que mudou muito. Muita coisa mudou, né, Karine? Assim, uma mudança de rotina e muita gente se queixa, assim, de estar trabalhando no ambiente do lar, nessa autocobrança de ser muito produtivo, de entregar, e aí, às vezes, a situação se mistura com a família, né? Não sei se eu já comentei isso com vocês. Um colega, ele estava participando um dia de uma reunião e aí ele falou uma coisa assim, que a gente precisa mesmo refletir sobre isso e atuar. Ele nunca tinha trabalhado home office, está trabalhando durante a pandemia e os filhos dele estão em casa. E aí ele viu os filhos dele brincando de trabalhar como se fosse ele. E os filhos estavam muito agitados, reproduzindo algumas falas assim de forma agressiva. E aí ele parou assim para pensar, analisar
E ele falou assim, realmente, eu estou passando isso para os meus filhos, porque eu estou em casa, estou muito estressado, eu acabo me estressando na frente da família, e a minha família está vendo isso, os meus filhos estão reproduzindo esse estresse que eu estou tendo em casa. É algo que precisa de muita atenção. Essa mistura entre o ambiente do lar, o ambiente de casa. E essa alta produtividade, ela precisa de muita atenção para não virar excesso de trabalho, gente. Ela deve ser conduzida no sentido de desempenho, de qualidade, de assertividade, adequado, com volume adequado, correto, para não adoecer. Temos outra teoria, que é a teoria da expectação. Lowe, em seus trabalhos sobre motivação, encontrou fortes evidências de que o dinheiro pode motivar o desempenho e outros tipos de comportamento, como companheirismo e dedicação à organização. Então, aqui na teoria da expectação, Lowe, ele faz um estudo sobre a motivação e encontrou evidências de que o dinheiro ele pode motivar o desempenho e até mesmo outros tipos de comportamento de acordo com esta teoria. Porém, o dinheiro ele pode apresentar pouca potência motivacional em virtude de sua incorreta aplicação pelas organizações. De acordo com Lowe, as razões elas podem ser as seguintes: o lapso de tempo ocorrido entre o desempenho da pessoa e incentivo salarial. Como o esforço é fraco e é demorado no tempo, a relação entre dinheiro e desempenho se torna frágil. Então, o primeiro ponto aqui que Lowe, em seus estudos, ressalta é que o dinheiro ele pode ser uma fonte motivadora, só que a sua gestão incorreta em relação a reconhecimento, por exemplo, ela pode afetar essa motivação. E aí, em primeiro ponto, ele cita esse lapso de tempo do desempenho e incentivo. Em outras palavras, é que se a pessoa desempenha bem e se ela não recebe um reconhecimento financeiro por mérito, ela não relaciona o seu desempenho a uma possibilidade de reconhecimento, ou seja, ela não se sente reconhecida. E também essa questão do lapso, no sentido em que ela desempenha bem, só que o reconhecimento financeiro demora muito tempo para ser aplicado. Um reajuste, um mérito, ele demora muito. Então, por isso, essa relação com o dinheiro se torna frágil. Um outro ponto que Lowe ressalta é em relação às avaliações de desempenho. Nas organizações, gente, tem uma ferramenta que ela é muito utilizada, que se chama avaliação de desempenho. Alguém já ouviu falar dessa ferramenta? A avaliação de desempenho ela é uma ferramenta aplicada na gestão de pessoas que tem como objetivo avaliar o desempenho dos profissionais, com base em dados e fatos, em comportamentos, em desempenho, como a própria ferramenta diz. E essa avaliação de desempenho ela pode ser feita de diversas formas
na organização e tem várias metodologias. Existe a avaliação de desempenho que é feita pelo gestor em relação ao seu liderado. Tem aquela que é feita pelo gestor e pelos pares. Tem uma chamada 360, que é feita por vários colaboradores, por gestor, por clientes internos, clientes externos. Então, existem várias metodologias da avaliação de desempenho. É uma ferramenta super utilizada nas organizações que tem como objetivo avaliar o desempenho do profissional a fim de se levantar informações mais concretas sobre o desempenho dele, que deverão ser utilizadas para algumas tomadas de decisão, como, por exemplo, promoções, movimentações internas, reconhecimentos, aplicação de méritos, direcionamento da carreira desse profissional, a construção de um plano de desenvolvimento. São várias as aplicabilidades de uma avaliação de desempenho. E um ponto aqui que Lauer nos traz é que, às vezes, em algumas organizações, essas avaliações de desempenho não produzem distinções salariais de fato, porque os gerentes e os avaliadores têm dificuldades para confrontar pessoas que apresentam baixo desempenho. Assim, os salários acabam sendo mantidos pela média e não por resultados diferenciados. Na prática, a organização ela faz avaliação de desempenho. Há profissionais que têm um desempenho elevado acima da média, mas que às vezes não recebem uma diferença salarial, um reconhecimento salarial por esse resultado diferenciado. E pelo fato da avaliação de desempenho não produzir uma distinção salarial, o colaborador não percebe essa questão financeira relacionada à sua produtividade. Em outras palavras, ele entende que o seu desempenho não é capaz de gerar um aumento salarial. E ele acaba se comparando com seus colegas que apresentam desempenhos inferiores ao dele e que recebem o mesmo nível de remuneração. Lauer nos traz também que as práticas de remuneração das organizações, as políticas, está geralmente atrelado às políticas governamentais ou às convenções salariais, que são genéricas e abrangentes. Os salários se tornam planos e não distinguem o bom e mau desempenho. Então, dessa forma, gente, Lauer, ele nos traz que o dinheiro pode ser um motivador de desempenho, desde que ele seja aplicado devidamente, com base nessas diretrizes que a teoria aborda. Então, se o dinheiro ele for aplicado na organização para reconhecer os resultados diferenciados, nós teremos um cenário de motivação. As pessoas ficarão motivadas a produzirem mais pelo fato de receberem um reconhecimento financeiro. E a crítica muitas vezes, o dinheiro não é este motivador porque os desempenhos superiores não são reconhecidos de forma financeira. E Lauer nos traz também, existe uma análise dessa teoria, em que
essa questão do dinheiro, muitas vezes ele é tratado com preconceito devido a um conceito do Homo economicus, que é um conceito de Taylor, na era da industrialização clássica, de que o homem era movido apenas pelo dinheiro. Então, existe ainda esse preconceito, de acordo com Lauer, em relação ao dinheiro, que foi um preconceito gerado pela teoria das relações humanas. Enquanto a teoria clássica enfatiza essa questão do dinheiro, que o homem é motivado pelas recompensas salariais, e esse conceito, inclusive, gente, do Homo economicus, ele é um conceito, assim, muito limitado, no sentido em que o homem, ele só produz porque ele recebe um valor, que ele não é motivado a produzir sem esse reconhecimento financeiro. E essa outra teoria, a teoria das relações humanas, ela trouxe um